salve, galerinha! Beleza? Meu nome é Vincenzo, pra quem não me conhece, e junto com os meus amigos vamos tocar esse Inova Kids Cast. Oi, gente, eu sou a Laura Bertani e esse é um podcast diferenciado, onde o primeiro no mundo onde crianças entrevistam adultos. Fala galera, meu nome é Natan e hoje estamos com um cara top na comunicação. Oi, gente, eu sou a Manu e hoje a gente tá aqui com um convidado super especial. E o nosso convidado é... Léo Elias! Seja bem-vindo, Léo. É uma honra te receber aqui, viu? Valeu, galera. A honra é minha. A honra é minha de ter sido convidado e ter sido muito bem recebido por vocês. Que bom. A gente já fez amizade, né? Já somos amigos. Sim, já certo? somos best friends. Léo, lembrete. Aqui você não é palestrante, não é escritor. Você não é nada que você lá fora. Aqui você é nosso amigo. Fechado. Tá? Nosso Fechado. best de coração. Fechado, eu tô à vontade. Tô bem Conta um bem. pouquinho dessa história desde o início. A minha história desde o meu nascimento. Isso. Tá, beleza. Lembra bem de todos os seus detalhes. Ah, todos, vou todos, tentar. todos, todos. Eu vou tentar lembrar de todos os detalhes. São muitos detalhes. Bom, eu nasci no dia 6 de setembro de 1991. Muito antes de vocês sonharem em existir. Eu já tenho idade para fazer essas piadas. E eu nasci lá em São Paulo, não nasci em Botucatu. Nasci lá em São Paulo, num bairro chamado Vila Ede, pertinho ali de Santana, na Zona Norte. E a minha infância foi ali. Então eu cresci lá em São Paulo até os 10 anos. Porque aí, no dia 2/2 de 2002, a gente mudou para Botucatu. Então eu tive metade da minha infância em São Paulo e metade da minha infância aqui no Botucatu. O que foi bem diferente, porque São Paulo dá algumas possibilidades e Botucatu dá outras possibilidades. Eu acho que para criança, Botucatu é muito melhor, disparado, muito melhor do que São Paulo. Eu aproveitei muito mais a infância aqui do que lá. Mas a minha infância, mas o início da minha vida foi lá em São Paulo, nas peculiaridades de São Paulo. Que legal. E por que você acha que você aproveitou mais sua infância aqui? Porque, Vincenzo, lá em São Paulo, cara, tem muitos perigos lá. Primeiro que é muito movimentado, né? Então eu morava, por exemplo, lá na Vila Ede, eu morava numa avenida, chama Avenida Ede, que é o nome do bairro. É como se você morasse aqui na Avenida Santana, na Dom Lúcio, então passa carro o tempo todo, passa ônibus, moto, pessoas, muito perigo. E o bairro que eu morava lá em São Paulo não era um bairro de gente de dinheiro, assim, até tinha classe média e tal, mas tinha muita pobreza lá, ainda até hoje tem muita pobreza. Sim. E infelizmente, com isso, acabam tendo muitos perigos lá também. Então, eu como criança não podia sair de casa pra brincar, não tinha essa de jogar bola na rua. O pessoal lá sempre empinava pipa, até hoje o pessoal empina pipa lá, mas eu não podia sair pra empinar pipa por conta das companhias e etc. Aconteceram algumas situações bem perigosas assim lá na minha infância, bem traumáticas. Mas eu acredito que aqui é mais interessante para criança porque tem mais oportunidade. Poxa, aqui eu pude brincar em praça, que lá eu não tinha oportunidade de brincar em praça, pude ir na casa, pra mim era o máximo quando eu ia na casa de um amigo a pé, sozinho. Falava, mãe, pai, tô indo na casa do fulano, saía de casa. Máximo do máximo. Nossa, era muito legal isso, me sentia muito livre. Então, Botucatu tem seus perigos também. Hoje, infelizmente, tem um pouco mais. Infelizmente, hoje tem um pouco mais do que na época que eu mudei pra cá. Mas a diferença é muito grande, Sim. Eu lembro que eu cheguei aqui e eu ficava assustado primeiro, porque não tinha pichação nas casas. Lá em São Paulo toda casa é pichada. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu olhava pras casas assim e falava, gente, não tem pichação, tudo limpo, como é que pode? E o pessoal deixava o vidro do carro aberto na rua. Eu passava assim, o vidro do carro aberto, e falava, como é que o pessoal tem coragem de deixar tudo aberto aqui, ninguém rouba carro aqui, não. Lá em São Paulo você deixa fechado e o cara rouba mesmo assim. Aqui o pessoal deixa aberto. Falando assim, você disse que deixa o vidro aberto do carro. Uns dias atrás, eu saí com a minha avó e o portão de casa ficou aberto. E lá, eu moro lá, eu fico lá na casa da minha avó desde quando eu era pituquinha. Então já faz mais de 12 anos que a casa existe. Então a gente já é muito familiarizado com o bairro. Então, tipo assim, a gente deixou o portão aberto. Quando a gente mudou não tinha acontecido nada. Tipo, a casa tava toda aberta e não tinha acontecido nada. Porque as pessoas que estão lá cuidam, olham. Então é bem seguro. Por mais que tenha essas coisas ainda, né?
toda a cidade tem, mas é muito legal, porque a gente se sente bem seguro. Isso é verdade. É verdade. Hoje eu vi um post do prefeito Pardini, que já veio aqui, né? Vocês conversaram com o Pardini. E ele fez um post, saiu uma notícia que Botucatu é a cidade que tem menos homicídio no estado de São Paulo. Isso é muito bom pra gente, né? Mostra pra gente que a cidade é segura. E você contou esse caso do portão, mano, me lembrou uma vez também, aí eu já era mais velho, já mais adolescente, e eu cheguei em casa do trabalho, adolescente, era adulto já, né? Já cheguei em casa do trabalho e guardei o carro, e na casa dos meus pais não tinha portão eletrônico, então eu tinha que entrar com o carro, abrir o portão, guarda, volta e fecha o portão. Eu acho que eu estava tão cansado do trabalho que eu abri, entrei, guardei o carro, entrei em casa e dormi. No dia seguinte eu acordei, eu era o último a chegar e o primeiro a sair, por causa do trabalho. A hora que eu acordei no outro dia para sair com o carro, o portão tava lá, escancarado, abertão, assim, com o carro lá e tudo, e não aconteceu nada também, graças a Deus. Eu acho que eu já cheguei a dormir com o portão aberto também, mas não aconteceu nada. Só que aí, tipo, quando você tá dormindo, você nem imagina que tá aberto. Não, Aí você acorda e falei, meu Deus do céu, como que, Exatamente. meu Deus, eu fico com medo. Falando em roubo, eu tava indo em São Paulo pra fazer alguma coisa, eu não me lembro. Foi, eu acho que esse ano passado. Se foi nesse ano, foi no comecinho, se foi no ano passado, no final. Eu tava lá, daí, como sempre, trânsito em São Paulo. Muito Aquele trânsito. trânsito de 2 horas. Daí, aparece um cara saindo de um lugar que daí ele falou: nossa, roubaram minha carteira. Aí ele ficou gritando o tempo todo. Daí saiu um cara correndo na direção do meu carro, assim, e entrou no carro da frente. O cara foi correndo atrás, mas não conseguiu recuperar a carteira. Infelizmente é difícil. E lá em São Paulo tem que andar atento. Às vezes o pessoal aqui em Botucatu falava que eu era muito paranoico. Porque eu sempre falava, não, tranca tudo e tal, não sei o quê. Não precisa, Léo, aqui é tranquilo. Não, gente, quem veio de São Paulo nunca esquece. Você fica ligado o tempo todo. Toma cuidado. Meu irmão, quando a gente era pequena, acho que a gente foi em São Paulo pra passear, né? Quem nunca foi pra São Paulo pra passear? E daí eu lembro que a gente chegou no shopping assim e tinha um estacionamento que era numa parte de cima e daí ficava tudo aberto assim. Daí meu irmão pegou, né? Ele era baixinho. Acho que minha mãe levantou ele, olhou assim, as paredes tudo pichadas, assim, várias casinhas. Daí ele olhou pra minha mãe, olhou pra mim e falou: nossa, que cidade suja! A gente lembra até hoje, quando a gente chega em São Paulo, a gente fica... Lembra, Vinícius, quando você falou que a cidade era suja, assim, ele olha as casas e ele fala: nossa, que cidade suja! Eu fiquei, Vinícius, a gente dá risada até hoje. Mas infelizmente é verdade, claro. Infelizmente, você chega em São Paulo, tem essa sensação, tem uma cidade cinza. Eu gosto de São Paulo, mas não pra morar. E aqui eu lembro, quando eu cheguei em Botucatu, eu lembro disso, das pichações que não tinha, e de prédio, né? Porque você chega em São Paulo só tem prédio. Aqui, quando eu mudei pra cá, acho que tinha uns 3 prédios na cidade, agora tem bastante. Tem bastante, mas ainda continua. Tá construindo mais prédios. Aos pouquinhos estão construindo, mas quando eu cheguei não tinha prédio. Eu achava isso um absurdo. Eu falava, como que não tem prédio aqui nessa cidade? Cara, só tem casa. Eu achava isso engraçado. Então, assim, pra criança, a Botucatu é muito melhor, tem mais oportunidade, por isso que a minha filha, eu fico muito feliz da minha filha ter nascido aqui, a primeira botucatuense da minha família, a minha filha, e fico muito feliz dela ter nascido aqui e dela poder aproveitar a infância aqui em Botucatu. Incrível. E um pouquinho mais pra frente, um passarinho veio e contou pra gente que você estudou no La Salle. Isso. Quando eu cheguei aqui em Botucatu, eu estudei no La Salle. Meus pais fizeram um aperto danado. Foi uma fase bem complicada de grana, mas eles, quando a gente veio para Botucatu, como eu falei, a gente foi conhecer algumas escolas. Eu, particularmente, só conheci o La Salle quando eu vim para cá, mas meus pais vieram uma vez, veio ele e minha mãe, e aí eles foram conhecer diversas escolas. E aí eles chegaram lá em São Paulo e falaram: a gente gostou de 2 escolas, uma chama Santa Marcelina, a outra chama La Salle. E muito por conta também de serem escolas católicas. A gente sempre foi católico, meus pais sempre muito de igreja, principalmente eles. E eu já estudava numa escola católica lá em São Paulo também, chamada Santa Zita, não existe mais essa escola. E aí eles falaram: olha, tem essas 2 escolas lá, são escolas católicas, então a gente gostou, só que elas são muito caras. Assim,
E a gente ia vir pra cá pra morar de aluguel também. Lá não tinha aluguel. Então tinha... Enfim, mudamos pra cá e meus pais arriscaram. Eles falaram, vamos assumir o risco. E aí eu consegui estudar no La Salle até o 2º colegial. Legal. Aí a grana acabou mesmo. E aí no meu último ano eu tive que mudar de escola. Porque não tinha mais dinheiro pra pagar. Mas foi legal você ter essa experiência Mas eu da tive escola experiência. particular. Não, foi muito bom. Então, depois eu ainda continuei em escola particular. Foi engraçado, tem uma história curiosa que tem a ver com essa questão do empreendedorismo também, de assumir risco. Sim. Que às vezes a gente passa por situações financeiras complicadas, né? Normal. E aí eu lembro que acabou o dinheiro, o La Salle falou, não dá mais pra vocês estudarem aqui. Tava devendo e tal, não tem como. Aí eu falei pro meu pai, pai, poxa, é meu último ano, eu já vou fazer o vestibular. Então tenta deixar minha irmã é mais nova, tenta deixar minha irmã no La Salle, né, alguma coisa assim, e eu vou estudar numa escola pública. E aí eu lembro que a gente foi no IECA, que é ali do lado, né? Sim. E foi muito curioso, eu não entrei, mas meu pai entrou pra falar com a diretora e a diretora não deixou eu ir lá estudar. Ela falou, não, você não vai fazer isso com seu filho, o último ano, na hora do vestibular, vai trazer ele pra cá. Eu não vou deixar você fazer isso porque ele vai perder muito e tal. E aí Deus é maravilhoso, né? Meu pai a gente foi pra uma escola que chama SETA, acho que ainda, não sei se tem o SETA ainda. Não tem mais, É o porque título é o aula, título né? aula hoje em dia. A minha escola que eu estudo. Você estuda lá? Eu estudo lá. É. E agora não tem mais, né? E aí eu estudei lá. E aí foi Deus, assim, que eu lembro que meu pai fez 12 cheques. Chegou lá na escola e falou, vocês aceitam cheque? Aí ele arriscou, fez 12 cheques e deu lá. E graças a Deus, todo cheque compensou direitinho, não ficou devendo nenhuma mensalidade. Aí eu me formei e passei na faculdade e tal. Mas assim, a maior parte do tempo aqui em Botucatu foi no La Salle. E eu gostava muito do La Salle porque eu sempre fui muito de esporte. Então eu lembro que quando eu vim pra cá pra conhecer as escolas, a hora que eu entrei no La Salle, que eu vi que tinha campo de futebol, 3 quadras, quadra de basquete, quadra de vôlei. Eu nem queria saber de estudar, eu só queria saber de jogar. E aí, na minha época, tinha um negócio que chamava Sexta Livre. Que toda sexta tarde, quem estudava de manhã, podia à tarde passar a tarde inteira jogando, brincando lá na escola. Nossa. Então eu adorava quando chegava sexta-feira, que eu ia pra casa almoçar rapidinho, voltava pro La Salle e passava 4 horas direto jogando bola. Então eu gostava muito de lá por causa dos esportes. Lá em São Paulo não podia brincar na rua nem nada. Sim. Na minha escola só tinha uma quadra que não era coberta, então quando chovia não dava pra jogar. Em São Paulo. Nossa. Então quando eu vim pra cá, nossa, o La Salle eu adorava por causa disso. Outra coisa que eu fiquei sabendo, eu soube que com 16 anos, se eu não me engano, você fez uma banda de rock. Verdade, tive uma banda. E... Como que foi? Conta aí tudo detalhadamente. A gente quer saber até os mínimos detalhes. não sei se vou lembrar de todos os detalhes, assim, mas eu sempre gostei muito de música. Então, porque eu tive muita influência. Em casa sempre, meus pais sempre ouviam muita música, principalmente música de igreja, música católica. Mas eu ia na casa dos meus avós, pais do meu pai, que hoje eles se mudaram para Botucatu também. Meu avô faleceu já, mas a minha avó mora aqui ainda. E na época eles moravam em Guarulhos. Então a gente saía de São Paulo e ia para Guarulhos visitar eles. E eles sempre tocavam sertanejo lá, modão sertanejo. Então, Ai, eu amo. até hoje, domingo, assim, eu tenho vontade de almoçar e botar um modão sertanejo, que eu lembro muito do meu avô, da minha avó também. Então eu sempre gostei de música. Meu avô queria muito que eu tocasse, ele me deu pandeiro, me deu sanfona. Que legal. Queria que eu tocasse violão, nunca aprendi nada. Você assim. lembra o nome Do- da banda de rock? Lembro. Chamava Paralelo 17. Paralelo. Que legal. Paralelo. Parece Paralamas do Sucesso, né? E sabe? Como você teve essa ideia pra esse nome? Pelas Foi datas. numa. Eu gostava muito das aulas de história, principalmente das guerras. E aí, numa aula de história, a gente estava vendo a guerra do Vietnã ou da Coreia, hein? Porque as duas guerras tiveram uma coisa de paralelo, porque a Coreia até hoje, que é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E ela é dividida por uma linha de latitude, né? Então, por um paralelo. E o Vietnã também, o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. Eu acho que era do Vietnã. Eu acho que o paralelo 17 é da Coreia. E o paralelo do Vietnã é paralelo 32. Aí acho que o 17 combinava mais. E dei ideia para os meus amigos, eles toparam. Ninguém teve um nome melhor. Foi pelo que tinha. Eu gostei do nome, É, achei gostei. divertido.
E aí, porque eu gostava de música, encontrei uns amigos que gostavam também. Como eu não sabia tocar nada, eu falei, e aí galera, vocês topam que eu cante? Aí eles toparam, e por isso que a banda não deu certo, né? Porque eu cantava. Mas você pode cantar um pedacinho da música que você... Se é que você Lembra? Ah, não, a gente nunca fez música nossa. A gente cantava música dos outros mesmo. Na época, tinha muito... Não sei se ainda tem aqui em Botucatu, mas na época tinha muito festival de banda aqui. Festival de banda. Então o pessoal montava a banda e ia pros festivais. No Artistas, a gente tocou no Artistas, a gente tocou... Tinha... Vocês não vão lembrar, mas tinha uma balada aqui que chamava Café Iguana. E aí no Café Iguana tinha muito festival de rock, de banda. Então tinha uns amigos nossos que tocavam muito melhor que a gente, que a banda deles era muito legal, chamava Prankster. E tinha gente que era os piorzinhos. Mas a gente cantava música de outras bandas. Então, Legião Urbana, eu gosto muito de Legião Urbana, então a gente cantava Legião Sério que você Urbana. gosta de Legião Você Urbana? comentou, A melhor banda que tem você pra mim. comentou que você tinha uma irmã, né? Ela gosta, assim, de rock ou não? Não sei se ela gosta de rock. Ela ouve, ela canta na igreja, então ela ouve muito mais músicas católicas. Não sei se ela gosta de rock, não. Eu vou contar um segredo dela, não sei se ela vai ficar brava, mas ela gostava muito de Rebelde. Teve uma época dela mais novinha que ela gostava de Rebelde. As coisas, assim, de rebelde. Mas acho que ela gosta de rock sim, porque ela acabava ouvindo comigo as músicas que eu ouvia. Então, principalmente rock nacional. Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Skank, Barão Vermelho e tal. Mas a gente tocava também umas músicas internacionais. Então eu gostava muito. Na nossa banda a gente tocava Red Hot Chili Peppers, Green Day, Ramones. Ramones, da hora. Top. Eu gosto de Guns N' Roses. Guns N' Roses é muito bom, mas é difícil de cantar. É né? difícil. Nem o Axl Rose canta igual o Axl Rose, né? Até ele tem dificuldade hoje de cantar. E como Mas é muito bom. foi esse final da banda? Tipo, acabou não dando certo, como que foi? Explica aí. A gente não era muito bom mesmo, né? Mas assim, eu tinha vontade de continuar. É que todo mundo passou na faculdade. Então, Cada um seguiu seu caminho. eu fui morar em Bauru, o outro foi para outro canto. E acabou a banda. Aí mesmo na faculdade a gente ainda tentou, sabe? A gente se encontrou umas vezes, mas aí não deu certo. Falando É, em porque você faculdade, não tá convivendo com a pessoa, né? exatamente. A gente ensaiava toda Porque, semana. tipo, bonitinho. conviver é o mais importante. Porque senão você perde contato. Exatamente. Porque banda também pode ser considerada uma profissão, né? Então Não, você uma vai ter uma hora profissão. que você não vai querer Laura, cada um seguir o seu. Uma vez eu conversando com meu pai na janta, em casa, a gente tava jantando, e eu falei, pai, se der certo esse negócio de banda, eu nem vou fazer faculdade. Nossa, meu pai ficou bravo, hein? Ficou bravo. Aí, Meu pela sorte Deus. dele, não deu certo. Cara, Bom, e Natan, agora é só bola, hein? cara, e é verdade que você criou e vendeu um jornal seu? Ah, é. Pô, quando era criança eu tinha dessas. Mas bem criancinha, lá em São Paulo. Eu acho, Uns Natan... 4, 6 anos, pelo menos. Um pouco mais, porque a minha irmã nasceu, eu tinha 4 para 5. Não, é por aí, acho que uns 4 anos, 3. Não sei. Acho que quando eu aprendi a escrever, na verdade, né? Mas eu, sei lá por quê, acho que de ver os filmes americanos, da molecada fazendo coisa e ganhando dinheiro, eu queria fazer também. Aí eu inventava jornal, inventava as notícias e vendia. Só que assim, eu era muito tímido. E as pessoas acreditavam. Claro que não, né? As pessoas, Ah, as pessoas que era uma compravam por dó, criança. né? Por dó, tipo, vou ajudar a criancinha ali. Mas eu tinha muita vergonha, então eu não falava com as pessoas. Aí eu pedi ajuda dos meus pais. Meus pais que vendiam pra mim, na verdade. Aí as pessoas acabavam... Você dando uma vendia bem moedinha. barato ou você vendia... Não, uma moedinha de 5 centavos, 10 centavos. Ah. Uma vez eu ganhei uma moedinha de 25 centavos, fiquei muito feliz. Eu lavava a louça pro pessoal da família também, então eu falava pra minha tia, Hoje 25 deixa eu lavar a louça por 10 centavos. Hoje 25 Antigamente- centavos, né? Nada. Não, Por antigamente- exemplo, você ia na padaria com R$1, voltar com 6 pão. Mas o real voltava com 10 pães, pãozinho era 10 centavos. Não, antigamente, tipo, minha mãe falava, vai lavar a louça, que não sei o que. Aí eu nunca queria lavar a louça, Aí eu falei assim, se você lavar a louça, eu te dou R$20. Aí eu, nossa, que vontade de lavar a Nossa, louça. por 20 reais sua mãe Daí eu quiser, ia eu vou lavar lavar a a louça louça também por 20 quando ela reais. queria uma massagem também. Mãe, quer uma massagem? Tá bom, R$20 por hora.
por hora. Daí eu ia lá fazer massagem nela. Aí depois de um momento eu parei de fazer isso, coitada. Você- Ela merece. Não, mas ela isso- merece. Se vocês estiveram ouvindo isso, mãe, você merece. Você é incrível, eu te amo. R$20 você voltava com 200 pão então na padaria. Ah, é Nossa. muito bom, é muito bom. 200 você saía Tipo, com compra 200 na padaria, balinhas. compra com a 200 padaria. balinhas. Eu também tenho mais um assunto da sua infância Vamos lá. aqui. E os Power Rangers? Power Rangers. Que era essa Qual história? personagem que você mais gostava? Não. Você gostava de Conta brincar. aí, Você gostava de conta aí. brincar. Calma, gente, uma pergunta de cada vez. Eu gostava muito de Power Ranger. Power Ranger era muito legal, mas os Power Rangers, eu não sabia o nome, eu já sei, né? Que é o Mighty Morphin. Acho que é a primeira versão dos Power Rangers que fizeram, que passam no Brasil. E eu gostava do Jason, que era o Power Ranger vermelho, né? Que era... líder. Lógico. Eu era o Power Ranger vermelho, obviamente. Eu sou líder, eu sou E vermelho. era aqueles Power Rangers que eram dos dinossauros. Eu gostava muito de dinossauro também. Então, casava duas coisas muito legais. O Power Ranger vermelho era o Tiranossauro Rex. Aí É tinha... verdade, eu lembro disso aí. Tiranossauro Rex é o Era Power muito Ranger legal. vermelho. Tinha a Power Ranger rosa, que era Pterodáctilo. O Power Ranger azul era o Triceratops. O azul não era o pterodáctilo. Não, era rosa. Era rosa? Ele O é azul era o experiente, Triceratops. Ken. Não, Experiente. eu garanto, É que eu gente. lembro do... A Power Ranger amarela era Tigre Dente de Sabre. O Power Ranger preto era o Mastodonte. E eram 5, né? Aí tinha o Zordon, Especialista tinha o aqui. Alpha. E aí depois veio o Power Ranger verde. Que E era depois também veio- Era um dragão, o Power Ranger branco depois. É, daí depois veio também, depois do branco e depois do verde, o dourado, que agora tá... Agora Não, mas aí começou a ficar chato. É, daí, tipo- Não, aí começou a ficar chato, eu parei de acompanhar. Mas eu tenho até hoje os bonequinhos que viraram a cabeça, assim. Você tem os bonequinhos de antigamente? Lógico, tá guardadinho. Relíquia, ó. relíquia. Quando eu tiver um Relíquia, filho, vai pro quarto do meu experiência filho. aqui, um colecionador. Quem não sabia dessa história agora tá sabendo. Tá descobrindo mais sobre a sua vida com os Power Rangers. Eu gostava muito dos Power Rangers, gostava bastante mesmo. Eu... até esse ano, eu parei de assistir esse ano, porque eu já tinha assistido a série inteira muitas vezes. Tipo, umas 10 vezes. Em um ano, mais ou menos, assim. Power Ranger? É, cara, meu Deus, como eu gostava. Ah, muito legal. Só Power que Ranger é muito legal. daí eu assisti do novo e dos dinossauros. Daí eu não sei qual eu gostei mais. Eu tentei assistir uns Power Rangers novos, mas não tem a mesma graça. Esse dos dinossauros era o mais legal de todos. Vamos mudar É. de assunto. Você comentou que você fez faculdade de educação física. Aham. Mas como que foi Eu não essa comentei que eu fiz mudança? faculdade de educação física. Não comentou, Você não. você que pesquisou muito bem pesquisado. Não, isso. mas você falou que fez faculdade, mas eu sei que é de Não, educação ele física. falou que É. do Fazia ele terminou faculdade. falando pro pai da faculdade, agora a gente pulou. Não, É mas a verdade Manu só isso? sabe- A Manu só sabe da educação física porque vocês fizeram pesquisa. Não, eu lá. sei que a gente fez pesquisa, mas Mas você tem que confirmar, É, isso é isso verdade? isso E mesmo. quantos anos foram? Ou meses, não sei. É que eu fiz 2 faculdades, na verdade. Então deu um total de 5 anos e meio. Ô, Léo, mas desculpa te interromper, cara. Mas você fez faculdade de educação física, né? Educação física. E você dá aula de oratório. E como que foi isso? Eu queria perguntar, como que foi essa mudança? Tipo, uma coisa totalmente diferente da outra, sabe? Explica aí pra gente como foi essa Educação mudança. física, oratória. Que é... Totalmente É, diferente. Vocês querem, Diferente. vocês querem saber primeiro da educação física ou da oratória? A educação física. E Tá. depois oratória. Então vamos lá. Porque assim, as duas coisas entraram na minha vida mais ou menos ao mesmo tempo. Tanto a oratória quanto a educação física. Eu tinha certeza que eu ia fazer educação física muito cedo. Eu tinha uns 14 anos e eu já decidi o que eu ia... Não, antes até, acho que eu tava na 7ª. Por aí. Por aí, uns 14 anos, Eu já decidi que eu ia fazer educação física. Eu Educação gostava física. muito de esporte, eu queria trabalhar com futebol. Eu não... Você queria ser Continua na técnico. carreira, né? Eu sou perna de pau, então não dava pra jogar bola. Era meu sonho principal era ser jogador de futebol. Então eu falei, eu vou estudar educação física. E aí com 14 anos também eu fiz meu primeiro curso de oratória, que foi com meu pai. Meu pai montou um curso de oratória e aí eu tava na turma, só tinha adulto e eu lá no meio. Beleza, aí eu fui, então eu passei na Unesp em Bauru, me mudei pra Bauru com 17 anos, fui lá estudar educação física. Eu fiz 4 anos na Unesp.
Só que lá era um modelo de graduação, de faculdade, que chama licenciatura. Eu conheço licenciamento. Não, é diferente. Então eu me formei em licenciatura em educação física. O que eu podia fazer com esse diploma? Eu poderia dar aula em escola. Mas eu nunca quis dar aula em escola, eu nunca gostei muito de dar aula para criança. Até porque eu, quando era o aluno, eu não gostava do professor de educação física que dava aula. Eu gostava do professor de educação física que dava bola pra gente jogar bola. Era só isso que eu queria. Quando o professor vinha com aula, quando ele vinha com aula, outras coisas, eu não gostava. Então eu não queria dar aula pra criança porque eu sei que, poxa, o legal é jogar bola pros meninos, principalmente. Isso é verdade. Eu gosto de jogar bola. Nossa, a gente jogava hoje tem tanta... bastante menina que gosta. Na minha época não tinha muito, A não. gente jogava tanta bola ano passado que o professor proibiu da gente jogar bola, porque a gente brigava muito. Jogar futebol tem esse problema também. Tem esse problema. Eu brigo bastante também. Aí eu me formei na Unesp e fui fazer uma outra faculdade, numa faculdade particular lá de Bauru, chama FIB. E aí eu fui fazer bacharel. Então, bacharelado, na verdade. Bacharelado em educação física. Pra quê? Pra poder trabalhar em academia, poder trabalhar em clube de futebol e etc. Aí eu fiz mais 1 ano e meio. Porque como eu já tinha feito várias matérias na Unesp, eu só Então você fiz ficou algumas 7 anos fazendo? Não, 5 anos e meio. 5 anos. 4 na Unesp e 1 ano e meio na FIB. Nossa. Então, aí beleza, eu me formei. E aí, na faculdade é muito legal porque você tem bastante experiência lá. Então, se você quiser ser fuçado na faculdade, você já começa a ter um monte de experiência. Então, eu dei aula de futebol para criança, era meio que um técnico de time de futebol. Tinha outros professores também, mas também estava lá. Tive experiência de trabalhar com idosos, tive experiência de trabalhar em academia, tive experiência de trabalhar em escola também, fui fazer estágio em escola. Então, experimentei um monte de coisa. E no fundo, eu não gostava muito de nada. Essa é a verdade, vou ser bem sincero com vocês. Eu gosto de educação física, gosto do tema, até hoje pesquiso, gosto de ver vídeo, mas eu não gostava de trabalhar. Aí eu até ficava preocupado, eu falava, será que eu sou muito preguiçoso? Tava faltando alguma coisa. Eu ficava pensando, será que eu sou preguiçoso? Por isso que eu não gosto Nossa, de mas eu trabalhar? fazer 5 anos na faculdade depois. Em 5 anos e meio, tipo assim. Eu sou Você fez. preguiçoso. eu Tipo ficava assim, preocupado. se você fez 5 anos e meio, daí você fala. Aquele que vai gastar da toa. Mas eu fui trabalhar na área, eu trabalhei bastante em academia. Uma coisa que me incomodava também, hoje eu acho que é um pouco diferente, mas na minha época, ali em 2000, começo dos anos 2010, professor de educação física não tinha rede social ainda, tá? Professor de educação física ganhava muito mal. Meu primeiro emprego eu ganhava R$4 por hora. Então era 4 reais por hora. 4 vezes 24 dá. não dá pra trabalhar 24 horas. Não é farmácia. Mas hoje em dia os professores de educação física ganham mais. Ou esse Os meus amigos que ainda trabalham na área, eu sei que ganha bem melhor hoje. E tem rede social, hoje o pessoal procura mais. Naquela época, não era tanta gente que procurava uma academia. Uma experiência. Sei lá, era um pouco diferente. Tava mudando, tava começando a mudar. E eu trabalhei bastante na área. Aí eu vim pra Botucatu, vim fazer uma pós-graduação. Nessa pós-graduação, o professor me convidou para ficar aqui, porque eu vinha de Bauru para cá para estudar. Aí o professor me convidou e falou, você não quer vir para cá, estudar aqui, fazer uma outra pós-graduação? E aí eu vim para medicina, para a faculdade de medicina. Meu Deus. Aí estudei junto com um nutricionista, médico, biomédico, fisioterapeuta, foi bem legal. Só que eu também não gostava. Aí eu ia fazer mestrado, doutorado, fui para os Estados Unidos. Você foi para os Estados Unidos? Fui pra lá para um congresso, apresentar um trabalho lá. que E legal. aí nesse congresso, meu professor me chamou, era assim, o congresso era em San Diego, na Califórnia. Então era de um lado dos Estados Unidos. Aí meu professor falou assim, você não quer ir uma semana antes pra gente ir na Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia, que fica do outro lado do país. Tipo, parece do outro lado do mundo, porque o país é muito grande. É muito grande. É mesmo. Aí eu fui lá pra conhecer essa faculdade e tal, porque a ideia dele era que eu fosse estudar lá 6 meses, lá nos Estados Unidos. Ia ser uma oportunidade incrível. Peraí, você já fez 5 anos e meio. 5 anos e meio. Daí se você fosse estudar mais 6 meses, seria 6 anos. Nossa. Mas 6 meses dentro de um processo de mestrado, que são 2 anos.
Aí depois teria um doutorado, que é mais ou menos 3 a 4 anos. Sim. Então assim, quem quer estudar, quem quer seguir carreira acadêmica, que a gente chama, tem que investir aí uns 10 anos da vida. É igual o médico que tem que fazer faculdade, residência e tal. Mas eu não gostava muito. Então eu me sentia mal, assim, eu tava lá fazendo, mas eu não gostava muito. Só que o que eu percebi que eu gostava desde cedo? Eu gostava de dar aula, de falar, de ir na frente da sala e falar. Apesar de ser muito tímido, eu gostava quando tinha trabalho de escola e eu que ia apresentar... Daí surgiu a ideia da oratória. Porque meu pai tem uma empresa de curso, treinamento, desde 99. Então, antes da gente conhecer Botucatu... Antes de conhecer Botucatu, meu pai já tinha. Então, eu sempre vi também o meu pai dando palestra, dando curso. Aí, quando ele fez o curso de oratória, eu fui. Depois, eu comecei a ajudar ele no curso de oratória. Eu ia lá pra ajudar, filmar, etc., tirar foto. E eu fui vendo isso e fui vendo que eu gostava de fazer isso, de dar palestra, de dar aula. Legal. Isso daqui é muito legal pra mim, de estar no podcast, de falar, é muito legal. E você tem um podcast, né? Também, eu tenho eu e meus sócios. Eu acho que é o Lucrocast, né? Isso mesmo, o Lucrocast. A gente vai completar um ano agora em agosto. Vai fazer um ano que a gente... vai fazer um ano que a gente tá no podcast. A gente faz um episódio por semana. Amanhã, a gente tá gravando numa segunda-feira, né? Então amanhã, terça-feira, eu vou lá no Lucrocast. E a minha filha, eu falei pra ela que eu ia vir pra um podcast, ela não fala direito ainda, né? Ela é bem pequenininha. Aí ela, papai vai no Lucrocast, vai no Lucrocast. Não, é outro podcast. Aliás, eu sou o Marquinhos da Cabra Macho, faz parte. Eu cortava o cabelo com ele. Ah, é? Eu também corto. Olha! A Cabra Macho é a melhor barbearia de Botucatu, né? E o outro sócio, amigo, é o Otto. E o Otto é dono de uma indústria aqui em Botucatu, uma metalúrgica, que chama Wunder. Então, a gente se juntou. Na época, quando a gente começou o podcast, ainda tinha mais um amigo, que é o Alexandre Chiarelli, mas ele saiu do projeto. E hoje somos nós três, eu, o Marcos e o Otto. Olha que legal. E a gente tem a Tati também, a Tati ajuda a gente lá no podcast, todas as terças-feiras. E toda terça-feira a gente entra ao vivo no YouTube. Olha, já que é terça-feira e hoje é segunda, né? Amanhã vocês vão entrevistar quem? Amanhã a gente vai entrevistar o Samir Abdallah. O Samir é dono da Libanesa, do Sabor e Margolia. Da Libanesa aqui pra... A Libanesa aqui pra frente... Que agora é a Nova Liba, na frente da Praça São José. Não, o restaurante Nova Liba. Ah, Nova Liba, eu não conheço. legal. Eu pensei que era Libanesa aqui... Libanesa! Tem uma outra libanesa ali no Tal Brasil, né? Isso, que indo pra lá. Mas se eu posso estar fazendo confusão, mas se eu não me engano, são donos diferentes. A libanesa que o Samir é dono, ela era ali na avenida, na frente do Polaco, onde hoje é o Banco Sicredi. Antigamente era libanesa ali. Nossa, na minha adolescência também fui muito na libanesa. Eu e meus amigos era um lugar que a gente ia, né? Na libanesa ia lá pra comer esfirra e tal, pra passar um tempo. Então amanhã vai ser o Samir. Amanhã é o Samir que vai estar lá no Lucrocast. Olha, que legal. Vai ser um papo bem legal. Espero vocês conectados ao vivo. Vamos Eu vou assistir. lá. Vamos Vai lá, ser né? pelo Insta ou pelo YouTube? Pelo YouTube. No YouTube. Canal do Lucrocast. Tá. Vamos ver se a gente consegue, né? Que mais perguntas que vocês têm aí? Cara, você tem alguma irmã, algum irmão, Tenho alguma uma coisa irmã. assim? Minha irmã chama Natália. Ela tem quantos anos? Não me faz pergunta difícil. A gente vai ficando velho, a gente esquece as idades. Ela é de 96, então ela tem 27. 27, é isso aí. 27 anos. Até hoje, esses dias pra trás, não sei se foi ontem que eu perguntei pra minha mãe a idade dela. Porque eu não lembrava, porque meu pai tem 45 e eles são 10 anos de diferença. Então pra mim ela já tinha 35. Daí eu perguntei e ela falou que nasceu em dezembro, que eu também tinha esquecido. Daí, vai fazer 35. né, vai fazer 35, ela tem 34. Eu tenho uma pergunta agora. Sobre o network. Acho que é assim que fala, né? Networking. Deu 15. Isso, fala um pouco da sua experiência com o networking. Olha, eu acho muito importante. Network é algo muito importante. Tem uma frase que eu gosto de falar bastante,
que eu sempre brinco que eu não sei se essa frase é minha, eu que inventei, ou eu vi em algum lugar e de tanto repetir, porque eu não Você sei. esqueceu? Eu não sei quem que é o autor da frase. Qual que é a frase? Eu vou registrar para começar a ganhar direitos autorais. Né? Eu sempre falo que bons relacionamentos geram bons negócios. Então, eu acredito muito nisso porque na minha vida foi assim. Porque a gente chegou em Botucatu, eu e meus pais, não conhecia ninguém. Então, você não conhece ninguém. E Botucatu tem uma particularidade. Como eu não sou botucatuense, eu posso falar. Todos vocês nasceram em Botucatu? Não, eu nasci em Uberlândia. Uberlândia, você, mano? Botucatu? Botucatuense. Então eu posso falar, vocês não vão brigar comigo, não vão Não, brigar pode comigo. falar. Pode falar. Mas eu não Botucatu... vou brigar porque eu sou Uberlândia. beleza, Vitinho, a gente tá de boa. Botucatu, como é uma cidade menor, hoje tá bem maior, mas quando a gente mudou pra cá, era uma cidade menor, de interior. Isso, é verdade. Então as pessoas se conhecem. Então a gente chegou aqui, eu criança, eu ia na casa de um amiguinho, o pai do amiguinho chegava e falava assim, quem que é o seu pai? Aí eu falava, mas não conheço, de qual família que você é? Aí eu, não, mas minha família não é daqui, é de São Paulo. Então assim, as pessoas queriam saber de onde que eu vinha, quem era meu pai, meu avô e tal. Então no começo isso era um pouco difícil, eu achava isso um pouco difícil. Mas conforme o tempo foi passando, Vai mudando. eu fui percebendo que assim, se você criar bons relacionamentos com as pessoas, igual a gente aqui, a gente já não virou amigo, é bom relacionamento. A gente vai gerar bons negócios em algum momento da nossa vida. E quando eu falo negócios, não é só negócios empresa, negócios que vai gerar dinheiro, não é isso. Mas poxa, às vezes... isso aqui que a gente está fazendo, sabe? O fato de eu ter conhecido seu pai, da gente se tratar bem. Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes se assustam. Eu falo assim, eu não sou amigo do seu pai, porque eu nunca fui na sua casa fazer um churrasco, seu pai nunca foi na minha casa fazer um churrasco. É A verdade. gente não é amigo, mas a gente se conhece, a gente se trata bem, a gente se respeita, Dá um a gente oi, se dá um gosta. Então assim, não é um bom relacionamento, não é que você tem que fazer amizade e falar com a pessoa todo dia. Mas não, é conhecer, se tratar bem. E aí eu vim aqui conhecer Inova Kids, gostei. Aí conheci Aliás, vocês. você aí veio falou o da convite. Inova Kids agora. O que você tá achando da escola? É sacanagem me fazer essa pergunta. Né? A escola é fenomenal, é sensacional. Olha que tá ao vivo, hein? Olha que tá ao vivo. Então, não, mas assim, eu posso falar despreocupado, viu, Laura? Eu tenho só 2 críticas à Inova Kids. Só 2 críticas. Eita, pode falar. Pode falar, falar, à vontade. Críticas construtivas. A primeira crítica é que a minha filha não tem idade para estudar aqui ainda. É verdade. É mesmo. É, mas E a também tem segunda um crítica é que eu não posso estudar aqui. Eu sou muito velho já. Essas são as minhas 2 críticas, porque é muito legal. É A algo gente ainda vai fazer uma realmente Inova muito Kids legal. adulta. Tem que ter. Inova Kids, Inova Kids. Em uma palavra, apenas Nossa. uma palavra. É difícil, mano. Fenomenal. Olha, você É, tem bem cara de ser muito novo. Então você fala que você tem 16 anos? Ou pode ainda? 16 anos? 16 anos ainda dá pra estudar aqui? Não. Fala que você tem 12 anos. Tipo, até 12. E, tipo, você já entrou no curso e tá, tipo assim, você não entrou no curso ainda, mas, tipo, você tem já uma semana que você fez 13, aí eu acho que ainda pode. Eu vou tentar negociar. Né? Você consegue definir em uma palavra? Uma palavra. Nossa, vocês tinham que me perguntado isso antes pra eu pensar. A gente gosta de pegar pessoas Não desprevenidas fala. pra Não não fala, realmente fala. falar a verdade, entendeu? Eu vou usar uma palavra que hoje já foi moda essa palavra, hoje nem, não se fala mais tanto assim nas redes sociais e tal. Claro. Mas o pessoal do empreendedorismo falava muito. A Inova Kids pra mim é disruptiva. Não faço a mínima ideia do que é isso. Disruptiva, porque ela quebra com o normal. Qual que é o normal? Que a Adultos. criança esteja numa escola tradicional e que os adultos falem de negócios. Certo? Esse é o normal. Sim. Então a Inova Kids quebra com esse padrão e traz essa oportunidade para que as crianças Legal. já aprendam, já comecem a se desenvolver, comecem a evoluir. E com certeza vai fazer muita diferença para vocês quando vocês crescerem mais do que vocês já são crescidos, né? Mas quando vocês crescerem mais vai fazer muita diferença. A gente tava falando de networking, né? Sabia que a gente tá a 5 pessoas de qualquer pessoa que a gente quer no mundo? Eu sabia. Você. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, gente. Eu falo para as pessoas, duvido, então vamos fazer o teste. Então vamos fazer? Sempre Olha dá lá, certo. você quer conhecer quem? Sempre dá certo. É muito legal. Eu aprendi isso quando eu trabalhava de personal trainer. Aí eu tinha um cliente que era empresário e ele que me falou isso. E eu duvidei dele na época. O nome dele é Edgar. Um abraço pro Edgar Miguel, lá de Bauru. E aí
ele, inclusive, eu preciso falar com ele para ele vir pro Microcast em breve. E aí ele me falou isso. E aí eu duvidei na época, mas a gente ficava brincando. Então vamos ver, eu conheço fulano, Beltrano, e chegaram em todo mundo. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama. Aí eu, será que eu consigo chegar no Barack Obama? Já teve uma trend dessa, só que tipo, já encostei nessa pessoa, que essa pessoa já falou com essa pessoa, que já falou com essa pessoa, que já teve contato com essa pessoa. Então é muito legal mesmo. Uma vez eu quero ainda conhecer o Cristiano Ronaldo ou o Neymar, né? Esses jogadores de futebol. Jogador de futebol. Eu quero conhecer também o Elon Musk, eu quero conhecer 1 milhão de gente. Daí, meu pai conhece o Joel Jota, que conhece o Neymar, que conhece o Cristiano Ronaldo, que conhece o Messi, daí vai indo. Exato. Daí você chega lá na pessoa que você quer. Se você conseguir contato do Ronaldo Fenômeno, você me chama um dia pra conhecer. Meu Eu também. Meu sonho é conhecer o Ronaldo Fenômeno. Se eu só conhecer o Ronaldo Fenômeno, eu já tô realizado. Não preciso conhecer o Messi. Já sou craque. Não, Eu só o sou- Ronaldo Fenômeno eu já fico feliz. Ai, tô lá em cima do Mas também o fenômeno não é. Não, o Fenômeno é o melhor jogador de todos os tempos. Só perde pro Pelé, porque o Pelé é sacanagem, e o Maradona também. Pelé é o rei, né? O Pelé é o rei. O Ronaldo Fenômeno é sacanagem. É o melhor de todos os tempos. E- Aliás, rap, valeu, obrigado pela ajuda, de verdade. A gente é criança, a gente entende, né? Então, melhor lugar pra você comprar brinquedo é na rap. Você entra lá naquela loja, você fica hipnotizado com um tanto de brinquedo. Você quer colocar um colchão Cada no- sessão, você vai ficar louco. E dá vontade de pegar um colchão no net, pegar e botar lá no negócio e dormir, gente. É porque verdade. muito incrível Morar lá no meio de tanto brinquedo, E as acordar, embalagens pegar um... também são muito chamativas. Então você vai lá, você fica assim encantado com tudo que você vê. Cada sessão, viu uma bola de vôlei, você já brinca de vôlei, viu uma Barbie, já fica imaginando a brincadeira na sua cabeça. Então é nossa muito senhora. legal. Imagina Tanto de brincando brinquedo. com isso. meus pais Então- não deixavam eu entrar na ReHap porque eu ia gastar muito dinheiro. Então um beijo pra parceria, né, Vivi? Beijo. É isso, muito obrigada. Aliás, reserva, tamo junto, aqui ó, tamo junto, amo a linha deles. Porque tem uma linha infantil que é especialmente para as crianças, que tem tudo, de verdade. Sim, eu é muito amo legal. a reserva. Reserva é top demais, gente. Beijinhos. Enfim, vamos Enfim, vamos continuar. mudar um pouco de Isso assunto. desculpa, Manu, mas isso é gerar bom relacionamento. Uhum. Gerar bom relacionamento com marcas, com empresas. Isso que é importante. Você ter um bom relacionamento, às vezes, com o seu cliente. Ou todos nós, antes de empreender, todos nós somos clientes de alguém. Será que a gente gera um bom relacionamento com a pessoa que nos atende, com o empresário, Daí com o já dono não dá pra daquela saber, loja? né? Mas a gente tem que se esforçar, isso que é importante. É porque somos crianças especiais, é diferente. Somos crianças. Como eu posso falar? Tá na linha top aqui, ó. Já passou, já tem. Como o nome? Já fizemos o curso da Inova aqui, já sabemos e temos verdade. experiência. Nova sabemos. Kids, meu Deus. A Nova Kids tem lá com tudo isso. Realmente, se não tivesse esse lugar aqui, gente, não teria você aqui sendo entrevistado. Eu não ia né? conhecer vocês, a gente não ia estar tendo esse papo. Não ia Aliás, ter Léo, amigos como a gente. É verdade que com 18 anos você tirou habilitação e logo depois uma Bateu. moça veio e bateu no carro do seu pai? É verdade. Nossa, É E verdade. qual foi a reação dele com isso? como você falou pra ele? É porque me dá um nervosismo, né? Não é simples assim. É. Então, bateram no seu carro, o carro tá todo destruído. E é isso. E a mulher não sabe da vida e não sabe E se ela vai saiu parar ou com não. Não sabe se vai parar ou não. É que assim, eu lembro eu sei que eu tive parcela de culpa e ela também. Então os dois erraram. Não foi que ela bateu no meu carro nem nada. Mas assim, eu tinha saído, era de noite, era perto de meia-noite. E eu tava subindo a Tenente João Francisco, sabe? Aquela rua que passa na igreja do bairro, do Sei. restaurante Mandacaru. Sei. Então tem aquele semáforo bem ali na esquina da igreja, no bairro. Eu tava subindo a rua e vazio de noite, não tinha carro, então eu dei uma aceleradinha. Não tava muito rápido, mas eu devia estar ali uns 50 por hora. É, Naquela rua não tá dá muito pra andar rápido. 50 por hora durante o dia. Tá muito Então não tava rápido, né? rápido.
E o semáforo tava... Você sabe quando fica aquele amarelo piscando? Não fica vermelho, verde, só fica o O amarelo amarelo piscando. ainda pode passar. É, mas você tem que prestar atenção. Cuidado. Né? Porque o amarelo é atenção, cuidado. É atenção, tipo, ver se pode ou não pode. Exato. Aí eu tava subindo a rua e um carro veio daquele lado e parou. Então aquele carro parou pra me dar passagem. Então eu nem reduzi a velocidade, eu só continuei. E na hora que eu tô cruzando a rua, a mulher veio também. Ela não parou. Ela viu o carro parado, mas ela passou do lado do carro. E atravessou rápido também, ela tava rápido. Tanto, ela tava tão rápida que ela bateu desse meu lado aqui. Graças a Deus eu tava sozinho no carro. Mas ela bateu do lado do passageiro, arrebentou, a roda do carro saiu fora, bateu muito forte. Meu Deus. Aconteceu alguma coisa com você? Machucou? Algo Tipo, grave. Não, graças a Deus não. Eu fiquei com dor no corpo, porque É o cinto normal, prende, bateu no carro. Como você vai dormir no carro, você dorme com o pescoço torto, depois você amanhece. Eu fiquei com Na dor dor, no corpo, querendo mas não dá uma nada de dor, grave. Né? O perigoso foi que na hora que ela bateu no meu carro, ela me jogou no poste do semáforo. Se não Poste do tivesse- semáforo. Então eu bati de frente no poste. Nossa. Mas olha, se não tivesse o poste, tinha uns velhinhos sentados na praça conversando. Se não tivesse o poste, eu ia em cima deles. Que nossa. Então assim, Uma coisa liga a outra, meu Deus. Não, como é É, que você voou do carro? Não, foi jogado junto com o o carro. carro. É, não. Meu Eu não Deus. saí do carro, graças a Deus. O cinto segurou. Tava de cinto? Tava de cinto, claro. Por isso, todo mundo que tá assistindo aí, usem cinto de segurança. Isso aí pra nossa segurança. Não obviamente. mexam no celular enquanto dirijam. Por Exatamente. favor. Porque, então, isso é bom de você falar, porque mesmo você tomando cuidado, às vezes o acidente acontece. Eu tava de cinto, eu não tava mexendo no celular, o policial quando chegou falou, você bebeu? Eu não tinha bebido nada. Mesmo você fazendo as coisas certas, Léo, você ainda pode sofrer um acidente. E o airbag te ajudou? Não abriu o airbag. Nossa. Não abriu o Sério? airbag, é. E aí, mas enfim, aí você perguntou qual foi a reação do meu pai, né? Sim. Na hora que eu bati o carro, eu não vi o que tinha acontecido. Então eu tentei dar ré. Eu engatei a ré, acelerava, só que como a roda saiu, não dava pra dar ré, né? Nossa. Então eu fiquei meio atordoado, assim, aí vieram os caras, que como, olha só, a mulher tava com a filha no carro. Então a filha, graças a Deus, não machucou ninguém. Mas a filha assustou, chorou. Então vieram os caras que acharam que eu era o culpado. Então vieram os caras bravos comigo, sabe, na janela do carro, assim, meio que brigando comigo, não deixando eu descer do carro e tal. É, assustar é normal, né? Porque uma vez, eu e meu pai, a gente tava voltando pra casa. Eu não lembro se eu tava na natação, ele tava me pegando, ou a gente foi no supermercado. Daí a gente tava escutando música. Ele piscou, o volante virou e bateu no carro de uma família que tava voltando do sítio. Meu Deus, gente. Aí a gente chorou, tudo mais. Ah, não, assusta. É, assusta pra caramba. Tipo, meu Deus. É E aí, perigoso. eu fui ligar pro meu pai, morrendo de medo. Falei, nossa, meu pai vai acabar com a minha vida. Vai brigar? Nossa, acabou comigo. Colocar esse peso na consciência. Meu pai. O resto da Porque seu pai vida. chegando lá e vê a roda pra fora. Não, mas imagina se acerta os idosos, então. Nossa, você bateu meu carro, machucou o senhor, a senhora que tava lá, meu filho do céu. Você o tá. Mas o meu pai e minha mãe também eles são tão fantásticos que eles não falaram um A pra mim. Eles só perguntaram, você tá bem? Eu falei, tô bem, mas o carro não. Aí meu pai falou, então espera aí que eu tô indo aí. Aí meu pai foi, isso era mais ou menos meia-noite, e meu pai ficou comigo. Se eu não me engano, o guincho só tirou o nosso carro, tirou o carro da mulher, tudo. Os curiosos foram embora, tinha bastante gente na rua ainda, os curiosos foram embora, e ficou só eu e meu pai lá na praça até as 3 da manhã. Que aí foi a hora que o guincho chegou pra levar o nosso carro embora. 3 horas da manhã. É, a gente ficou 3 horas lá e meu pai foi fantástico comigo. Ele não deu bronca, não criticou nem nada. Eu acho Foi importante, até porque, fantástico. tipo, se preocupar, né? Se a pessoa tá bem, não logo chegar, tipo, nossa, não acredito que você fez isso. Não, chegar perguntando se a pessoa tá bem é o mais importante, né? Mas nem depois Ele não eles te deu me deram bronca? Até hoje, nunca me criticaram. Que legal. E foi legal da parte deles também, porque isso pode gerar um trauma, né? Um acidente, assim, você pode ficar traumatizado. No dia seguinte, eu tinha futebol com os amigos. E aí falei, poxa, estraguei o carro do meu pai, foi pro concerto e tal. E aí a gente tinha um outro carrinho. E aí eu pedi pro meu pai, falei, pai, você me leva lá no futebol pra eu jogar e tal? Ele falou, não, pega o carro e vai.
E eu morrendo de medo, porque eu cheguei em casa, eu chorei e tal, fiquei um pouco traumatizado mesmo. E aí meu pai falou, não, vai você. Eu falei, não, pai, eu não quero dirigir. Eu tô com medo, tô preocupado. Ele falou, não, se você não for agora, depois você não vai querer dirigir mais. Então você tem que dirigir agora e vai sozinho. Então ele confiou em mim, deu a chave do carro na minha mão e eu fui. E nunca mais tive problema. Já bati o carro uma vez ou outra, coisa simplinha assim. Arranhar. Mas Sim. nunca mais tive problema, graças a Deus. Que bom. Isso é um milagre, né? Bom pra caramba isso aí. Cara, eu fiquei sabendo que você teve uma filha de 1 ano, mais ou menos, né? Como que é a sensação? Ah, Natália, É duro, né, falar? Não é duro falar, é difícil de explicar, cara. Porque eu sempre ouvi as pessoas falando assim, não, quando você for pai, você vai entender. Porque não dá Isso pra vai explicar, mudar. não dá pra explicar. E eu achava meio papinho. Esse papinho é clichê, né? Mas é verdade, Natan. É melhor, assim, eu sempre tive o sonho de ser pai. Pra mim isso sempre foi muito importante, eu sempre quis ser pai. Tanto que quando eu conheci a Mariana, que é minha esposa, a gente, no comecinho do namoro, eu já falava isso pra ela. Porque se ela falasse pra mim, não, eu não quero ter filhos, provavelmente a gente não ia continuar junto. Porque pra mim isso sempre foi muito importante. Era um sonho. E ela também sempre quis isso, sempre quis ser mãe, sempre quis ter família. Então a gente sempre foi muito conectado nas ideias. Por isso que deu certo o namoro. O namoro, eu brinco que namoro é feito pra acabar, né? Porque você tem que conhecer a pessoa. Namoro não é feito pra durar, o que é feito pra durar é casamento. Namoro é feito pra acabar. Mas graças a Deus ela é minha primeira namorada e a gente tá junto até hoje, graças a Deus. Primeira? E Realmente aí, amor de verdade, hein? e a gente sempre nos amamos muito e a gente sempre bateu muito certo com as ideias. E o que a gente sempre discorda, até hoje, o que a gente discorda, a gente conversa numa boa. Mas enfim, voltando pra sua pergunta, Natália. Ser pai, cara, eu vou usar uma frase que ainda assim ela não explica, mas é o que eu achei mais próximo da sensação que eu tive. É como se você começasse, tipo assim, eu zerei a vida e comecei de novo. Tipo um jogo. Exato, eu zerei a vida. Eu O entendi. Entendi. Leonardo que existia Morreu. parou de existir. Game over. Começa um novo jogo Tipo agora. assim, Começa uma nova vida. Tem um filme que chama John Wick. Isso. Ele... Agora no 4... Eu não vi morreu. o 4, não me conta spoiler, hein? Tá, mas ele... Eu só falo uns exemplos. Ele morreu, John Wick, só que o nome Não vou dele dar spoiler. é Jonathan. Ele E morreu. na lápide está escrito John. Então o John Wick morreu, não o Jonathan, Entendi. entendeu? Tipo, é igual você fez, tipo, o Leonardo morreu, não o Léo. É muito gostoso, cara. É muito gostoso. Assim. É um bom pouco- ser pai? Hã? É bom ser pai? Nossa, demais. Demais. É um pouco assustador. Não é, tipo, 1000 maravilhas. Então, pô, às vezes tem noite que você não dorme direito. Quando ela tá doente, você fica preocupado, porque ela não fala. A gente fala, tô com dor de garganta, tô com dor de cabeça, tô com dor na barriga. Ela só chora. Só chora. Agora que ela tá aprendendo a falar onde é que ela tá sentindo dor. Então você fica muito preocupado, mas é muito gostoso. Eu no comecinho que ela nasceu, eu não queria nem trabalhar. Eu só ficar em casa. Foi difícil Mas é voltar uma a delícia trabalhar. mesmo você ter um nenenzinho em casa, gente. É uma delícia, nossa. Não, E você ficou com medo na hora de segurar ela pela primeira vez? Não, zero medo. Tipo, leite, tipo, Ai. assim, muito mole, né? Daí você nem de pegar no lugar errado. Uma coisa que minha mãe me conta é que meu pai Sério? quase desmaiou. Meu pai Vou foi me contar assim, eu pegar. também quase desmaiei na hora do parto. Meu pai foi me pegar, tipo, ele pegou e já devolveu pra minha mãe. Calma, calma. Tô com medo de Ai, quebrar. meu Tô com Deus. medo de quebrar. É um Não. vidrinho, é um vidrinho. Eu mandei fazer uma roupinha pra ela, eu comprei um macacãozinho e tal. Mandei fazer uma roupinha pra ela com o símbolo do Corinthians. Igualzinho uma camisa do Corinthians que eu tenho. Que é o Ai, primeiro sim. símbolo, uma camisa retrô, antiga. Nossa. E aí fiz Ai, questão de. A primeira roupinha dela, tem uma foto eu com a minha camisa, ela com o macacãozinho dela. sim, poxa. Todos os meus filhos vão usar essa roupinha quando nascerem. Eu não tive medo, não, foi muito gostoso. Vocês pretendem ter mais filhos? Sim, Mais filhos. sim. Quantos, mais ou menos? Os dois. Não, Sim. eu não sei número, é difícil falar número, porque assim, a Mariana sempre falava que queria ter 3 filhos. Era o número dela, quero ter 3 filhos. Mas, por exemplo, vai que ela engravida e vem gêmeos.
Aí já vai ter 3. Aí eu não sei se vai... E se engravidar de novo? E se tiver gêmeos duas... Não sei se pode ter gêmeos agora e gêmeos de novo. Pode. Ou se Sim, é acho que tem trigêmeos. mais chance. Então assim, eu não falo muito de número. Eu não fico me preocupando muito com o número de filhos, não. Mas O que a gente quer importante ter é mais ter filhos. filho. Que a gente quer ter mais filhos, sim. Curte. Bom, voltando pro assunto de empreendedorismo. A gente tava nesse assunto, aí a gente pegou o caminho aí. Antes de voltar para o empreendedorismo, só saber se o Natália ia perguntar alguma coisa. Tinha a ver com essa questão do filho? Tinha. Então vamos vamos pode ser a gente estudar, encerra né? aqui e vai para o empreendedorismo. Como que foi a sua reação quando a sua mulher falou pra você, tô grávida? Ah, fiquei feliz demais. Na verdade, assim, ela falou, eu acho que eu tô grávida. Então a gente já ficou na expectativa. Aí foi no médico, fez exame e tal. E aí o exame veio por e-mail, né? Então a gente já sabia, no dia tal vai chegar o resultado do exame. A gente acordou, foi lá, ligou o computador, abriu o e-mail. Ansioso no dia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ansioso, rezando pra ser positivo. E aí deu positivo, foi muito legal. Que bom. Nossa. Agora, voltando pro empreendedorismo. Vamos voltar. Vamos beleza. voltar para empreendedorismo. Bom, você aplica, como eu posso dizer, educação financeira no dia a dia. Cara, eu sou... Em tudo que você faz, Josi. Só que eu sou um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo, porque eu sempre... É engraçado porque meus pais falam que quando eu era mais criança, eu era muito bom com dinheiro. Então, eu ganhava um dinheirinho, eu guardava. Eu lembro que eu queria comprar um PlayStation 2 quando eu era criança. Meus pais não tinham dinheiro. Já tive. Meus pais não tinham dinheiro pra comprar. E aí eu juntava o dinheirinho do que eu fazia, às vezes ganhava de aniversário, alguma coisinha e tal, e eu guardava o dinheiro. Mas assim, eu entendo também que quando eu era criança, eu não tinha conta pra pagar, não tinha muita coisa pra fazer, então era mais fácil de guardar o dinheiro. Sim. Mas era um hábito legal que eu tava desenvolvendo de guardar. Infelizmente não consegui comprar, porque meus pais precisaram pegar o dinheiro para fazer outras coisas, como eu falei, a gente passou uma fase bem complicada. Depois, quando eu me formei na faculdade, eu consegui comprar um PlayStation 2. Comprei um PlayStation 2 de uns alunos que estavam vendendo, já tinha PlayStation 4 na época. Aí os alunos falaram, a gente tá vendendo o PlayStation 2. Eu comprei por R$300. Nossa! Com um monte de jogo. Não, e Comprei na de jogo. época, quando eu ligava, fazia aquele barulhinho. Ah. Não, na época que lançou o PlayStation 2 era mais caro, bem mais caro. Então, eu lembro que a minha meta era juntar R$1.200, que era o preço do PlayStation 2 na loja, naquela época. E aí depois eu comprei por R$300. R$1.200. Agora sobrou 900. E aí eu tinha esse hábito. Então meus pais falam que quando eu era criança eu sabia cuidar bem do dinheiro. E eu acho que até cuidava bem do dinheiro quando eu trabalhava e tal. Só que quando eu comecei a empreender, a beleza do empreendedorismo é que se você fizer as coisas certas, não tem limite. É diferente de um salário que você sempre vai receber aquele valor. No empreendedorismo você pode ganhar mais, só que também pode ganhar menos. Então quando eu comecei a empreender, eu comecei a fazer as coisas certas e comecei a ganhar muito dinheiro, que eu nunca tinha visto aquela quantia, como professor de educação física. E aí eu cometi os meus primeiros erros, que foi, eu achei que o dinheiro era infinito, então comecei a trabalhar menos, e aí comecei a trabalhar menos e o dinheiro continuou entrando. Falei, não preciso trabalhar tanto, posso dormir até meio-dia, posso ficar de boa. E aí aos Você leva a poucos... suspensão, vai demitir. Pois é, aos poucos o dinheiro começou a acabar. É igual, tipo, você ganha na loteria, por exemplo. Você, tipo, só gasta, uma hora o dinheiro acaba. Exato. Tipo, se hoje em Você dia, ganha 1 se milhão. eu ganhasse, eu ia, tipo, investir em outra renda de dinheiro pra, tipo, né, sempre estar Perfeito. continuando ali pra sempre ter Perfeito. dinheiro. E assim, eu não tenho vergonha de falar dos erros que eu cometi pra vocês não cometerem os erros também. Realmente. Eu Os comecei... pais sabem muita coisa que os filhos não querem comer, não? Exato. Eu acho que ninguém deve ter vergonha de falar os erros, porque muita gente vai aprender com os erros. Por exemplo, a gente mesmo aqui que tá ouvindo, a gente tá aprendendo com você, como É verdade. você errou. E a gente tem que pensar, tipo, o que tá faltando? Será que é realmente esse o trabalho que eu quero, o meu sonho? E eu considero que o meu erro foi esse, foi não dar valor ao dinheiro. E então eu sempre gastei muito, mas o engraçado eu falo com a minha esposa até hoje. A gente nunca foi de gastar com roupa, com restaurante, com viagem. Não, a gente gasta, a Mariana fala que o nosso luxo é comida.
A gente vai no mercado, a gente compra o que a gente Nossa, quer pra Lá comer o em que a gente casa quer. também é assim. Sem preocupação. Só que assim, durante muito tempo a gente só que durante muito tempo a gente foi fazendo isso sem se preocupar. E aí, uma hora a conta chega, né? Uma hora o dinheiro acaba e você tem que aprender. Então eu me considero aprendendo ainda. Aprendendo. Eu ainda considero que eu tô aprendendo. A posição de, tipo, eu não sei como é que diz, aprendiz, mas De aprendiz. é a melhor posição. Porque você sempre, a vida inteira você vai estar aprendendo. É. Você nunca vai parar. Exatamente. O que eu não quero é cometer os mesmos erros. Sim. Isso só que eu Errou, sei. beleza, aí já aprende, agora cometeu, errou. Só que eu sei que eu vou cometer erro novo. A gente sempre vai errar. Exatamente. Sei. Então é tentar corrigir o mais rápido possível, né? Pra não passar por. Porque passar por perrengue financeiro é duro. Você assistiu um programa que chama Aprendiz? Do Roberto Justus? Isso. Sim. Bom, no Aprendiz 6, a moça falou, tava na hora da demissão. Ela falou, eu não vou mais cometer erros. Daí o Roberto Justus, mas você vai cometer novos erros ou vai cometer erros mais? Tipo assim, deu um suspense nela, tipo, assim, tipo, meu Deus. É uma ótima pergunta. Você tem que saber que vai errar. Na vida você vai errar Você bastante. sempre vai errar. É. Não tem como. Mas assim, apesar de eu não ser um bom exemplo sobre educação financeira, eu vejo que o meu problema foi, primeiro, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, por isso que eu vejo a Inova Kids como uma excelente ferramenta para vocês, de terem contato já desde criança, aprender mesmo que o dinheiro é uma ferramenta, porque como eu falei para vocês, a gente teve muitas dificuldades financeiras. E é engraçado porque, assim, quando eu falo que eu tive dificuldade financeira na minha infância, é completamente diferente da dificuldade financeira que os meus pais tiveram na infância deles. Porque hoje em dia, mesmo a gente tendo problemas com o dinheiro, a gente hoje é muito mais rico do que a geração passada era. Eu tenho problema com dinheiro, mas eu tenho um celular, eu tenho internet, eu tenho acesso às coisas, eu tenho cartão de crédito. Então a gente é muito mais rico hoje. Mesmo sem dinheiro, a gente ainda é muito mais rico do que eram os nossos pais, nossos avós e tal. Então quando eu falo que eu passei dificuldade financeira na infância, foi difícil para a época, foi muito difícil para a época, mas não é, eu não quero também contar uma história para vocês chorarem aqui, não é isso. Só que talvez isso não me ensinou o que eu precisaria ter aprendido, que o dinheiro é uma ferramenta. Me ensinou talvez que, poxa, o dinheiro pode acabar. Então eu acho que inconscientemente, quando eu comecei a ganhar bastante dinheiro, eu gastei, porque eu pensei inconsciente, uma hora pode acabar, então eu preciso aproveitar. Eu preciso curtir o momento. Acho que isso foi um erro que eu cometi. Além de não ter o conhecimento correto para cuidar do dinheiro como porque vocês. você já sabia que ia acabar. Por que você não economizou um pouquinho, né? Exato. Se com o conhecimento eu teria tomado decisões melhores, né? Agora a bola é sua, Nathan. Faz uma pergunta aí. Uma pergunta? Tá ok. Bora. Como que você, por exemplo, no seu ano de venda, você era tímido ainda? Você conseguia falar melhor? Como que você pulou pra essa vida de tímido para uma vida normal? Cara, eu não tenho essa resposta, porque eu ainda sou tímido. É tímido, mas não é tímido. Mas Você não sabe. Melhorou um pouco. melhorou. Não, vou falar a verdade pra vocês. Eu cheguei aqui, eu tava nervoso na hora que eu cheguei aqui. Muito nervoso, muito tímido, com muita vergonha. Conheci todo mundo aqui, eu nunca tinha visto na vida, eu sou muito tímido. E é por isso que eu falo tanto da oratória. Eu gosto de trabalhar com oratória hoje, porque a oratória me ensinou a dominar as minhas emoções. Então eu sou tímido, mas eu consigo falar, eu consigo me comunicar, apesar da timidez. Eu ainda tenho medo, eu ainda fico nervoso, mas eu consigo falar apesar dessas questões. Então, por exemplo, para vender, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu comecei a trabalhar com vendas de cosméticos, perfume, etc. E eu tinha tanta vergonha de vender que eu, na época, ainda trabalhava como professor de educação física. Então eu saía do meu trabalho, pegava o carro do meu pai, ia em posto de gasolina e pedia pro cara abastecer R$5, R$10, só para eu ter a oportunidade de oferecer um perfume pro cara. Porque eu tinha tanta vergonha de vender que eu pensava assim, o cara tá no trabalho dele,
eu vou chegar oferecendo um produto, será que eu não vou ser chato? Será que eu não vou estar sendo muito invasivo? Mas é uma boa técnica, né? Então, e aí eu pensava assim, eu vou gastar um dinheiro com ele, pra pelo menos eu Você não... consegue um pouquinho. pra pelo menos eu ter a oportunidade de mostrar o meu produto E pra quando ele. é que você vendia? Como é que diria? Usava algumas estratégias de venda. Tipo, como é que você vendia? Você falava lá, tudo certo? Tipo, abordagem, como é que era a sua abordagem? Vou dar o exemplo do posto de gasolina, então. Eu pegava o carro do meu pai, ia lá e falava, amigo, coloca R$10 de álcool, R$10 de gasolina. Aí o cara, eu já deixava os produtos no banco, do lado. Aí o cara ia lá abastecer, eu pegava os produtos, descia do carro, olhava, na hora que o cara ia me atender, eu já olhava no crachá. Porque isso tem, vocês Porque tem que saber o nome. lembrem sempre que a palavra mais gostosa que qualquer pessoa gosta de ouvir é o próprio nome. Então se esforcem para chamar as pessoas pelo nome delas. Então eu já chegava, já olhava pro crachá do cara. O cara chama Natan. Aí o cara ia lá, eu descia do carro com perfume e falava, ô Natan, o cara até assustava, porque como é que ele sabe meu nome, né? Ô Natan, deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta de bons perfumes? Gosto. Então eu vou te mostrar 2 aqui. Aí eu pegava 2, eu não pedia permissão, posso te mostrar? Não, eu já falava, eu vou te... Tem um minutinho. não. Eu falava, gosto? Eu vou te mostrar 2 aqui. Aí eu trazia, falava, abre a mão, Natan. Aí o Natan, abre a mão, Natan. Aí eu borrifava um perfume aqui, dá outra mão, Natan. Borrifava outro perfume aqui, falava, agora cheira aqui, do outro lado. Aí cheirava, aí eu já brincava. Meu perfume é mágico, Natan. Eu borrifo de um lado da mão, ele sai do outro. Olha! Nossa, que perfume bom e tal. E eu ia brincando assim. Então depois que começava, apesar de eu ser tímido, com técnica de oratória também, eu ia dando uma desenvolvida na conversa, ia brincando, e aí gerava venda. Perdão, gente. Na verdade, eu não saía para vender. Meu foco nunca foi sair para vender. Meu foco sempre foi sair para demonstrar. Porque eu sabia que quanto mais pessoas conhecessem o meu produto, nem todo mundo ia comprar. A maioria não ia comprar. A maioria sempre vai falar não. Só que se eu falar para 10, eu vendo para 2. Se eu falar para 100, eu vendo para 20. Então se eu quero vender se eu quero vender mais, eu tenho que mostrar para mais pessoas. E o legal do perfume é que o perfume continua vendendo para você depois que você vai embora. Sabiam disso? O perfume vende para você. Você vai embora e o perfume continua vendendo. Porque no exemplo que eu fiz com o Natan, eu não entendi. Então eu vou te explicar, Vincenzo. Imagina que eu tivesse borrifado o perfume na mão do Natan. E eu falasse, Natan, você quer comprar o perfume? Ele, não quero, eu tô sem dinheiro, eu já tenho perfume lá em casa. Ele ainda vai ter perfume. Beleza, eu vou embora pra casa, mas o Natan vai ficar aqui, ó. Vai ficar cheirando a mão dele. Senhora. E acontecia muito de eu voltar no dia seguinte e o cara chegar e falava assim, esse perfume é maravilhoso. Eu cheguei em casa, lavei a mão, tomei banho, dormi, eu acordei e minha mão tava cheirando ainda. Aí eu vendi o perfume depois pro cara, entendeu? Porque o perfume mostrava a qualidade. Rendia muitas vendas? Ou tipo, das poucas pessoas que você falava, comprava? A maioria, eu vendia bem, eu considero que eu vendia bem. A maioria comprava. Só que assim, lembra da frase? Bons relacionamentos geram bons negócios? Sim. Nem todo mundo comprava na primeira vez. Cobrava Às vezes eu segunda, precisava voltar terceira. 2, 3, 4, até a pessoa confiar em mim. Porque a gente tinha que ter um relacionamento. Aí a pessoa confiava em mim, confiava no produto, aí ela comprava e depois virava cliente. Como você falou, né, que ficava um perfume e a pessoa ficava cheirando. Minha mãe sempre, tipo, ia lá, olhava um perfume e não sei o quê. Aí depois ela ficava cheirando. Daí ela, nossa, olha, sente aqui, mãe. Nossa, olha que filha, sente. Aí, tipo, todo mundo cheirava. Nossa, todo mundo gostava, não sei o quê. Daí ela ficava, aí ela começou, não sei o quê. Daí ela sempre comprava, depois que ficava com cheiro que danava. Então, é muito legal isso. Por isso que a degustação é muito legal. Eu gosto até hoje de dar degustação para as pessoas, mesmo com oratória. Às vezes eu solto lá no meu Instagram que eu vou abrir vaga de sessão gratuita de oratória. A pessoa nunca fez aula de oratória nem nada, mas eu vou fazer uma sessão gratuita para ela. Porque é uma degustação. Então, você trabalha com comida, dá uma degustação, uma amostra grátis para a pessoa experimentar o seu produto ou o seu serviço.
Se ela gostar, ela vai ter mais confiança de comprar depois. Quem nunca foi tomar um sorvete e pediu pra experimentar? Principalmente Realmente. na Borelli, tipo, eles É, sempre dão Borelli, mais ali, sempre sabe? dão. Ai, deixa eu experimentar esse aqui, daí você experimenta. Nossa, amei, então quero Você ele. Lá em Bauru, gostou? Você quer provar de novo? Exato. Lá em Bauru, foi ano passado, inaugurou o Oba Hortifruti, que aí você tem sempre um monte de fruta lá pra você Pra você experimentar. comer. Tem bacalhau pra você experimentar, tem carne pra você experimentar, tudo. Enfim, tem um monte de coisa pra experimentar. E lá também, no que eu fui, tinha vários bichinhos lá, sabe? Que Tinha umas é- animações, isso é muito legal. Eu gosto bastante dessa técnica de degustação. Você oferecer pra pessoa pra ela poder experimentar um pouquinho. Isso é muito legal. Cara, qual foi o momento mais difícil financeiro da sua vida? Ah, acho que tá sendo agora. Você sentiu tipo, nossa, eu vou desistir, vou acabar com tudo, não tenho mais nada e é isso, minhas vendas, meu valor Tô tá acabado. tudo Resumindo. tudo acabou, fechou fracasso. aqui, Não, mas isso eu nunca pensei. Até porque eu acho assim, que quando você tá com uma dificuldade de verdade, uma dificuldade verdadeira, pra você saber se o seu desafio é verdadeiro ou não, é você analisar as opções que você tem. Quando você passa por um desafio verdadeiro, você não tem a opção de desistir. É verdade. A sua opção é fazer dar certo. Então acho que eu nunca tive essa sensação que você teve, tá tudo acabado, vou parar, vou desistir. A pergunta é sempre, tem um livro muito legal, que talvez vocês já tenham até lido, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Pai Kiyosaki. Eu recebi esse livro esses anos pra trás, que era pra minha mãe, meu pai deu. E eu acho que todo mundo fala desse livro, eu acho que eu vou começar a ler, vai. É muito bom. E tem o livro Pai Rico, Pai Pobre para jovens. É, eu também. Que é uma linguagem mais adaptada para criança, para adolescente. E meu pai me deu esse livro quando eu tinha 12 anos. 12. Para jovens, é. Depois, mais adulto, eu li o livro original. E o Robert Kiyosaki fala nesse livro que você precisa ajustar a sua mentalidade. Qual que é a mentalidade da maioria das pessoas? Ah, eu quero montar um podcast igual o Inova Kidscast. Puxa. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um microfone bom, uma câmera boa, iluminação, eu não tenho dinheiro. às vezes a pessoa não quer investir. É, mas a pessoa trava. Se eu pensar, eu não tenho dinheiro pra isso, eu travo, concorda? Eu não vou ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer o quê? Não vou fazer. Agora, se eu mudar a minha mentalidade, começar a perguntar, bom, eu não tenho dinheiro hoje, mas o que eu posso fazer pra levantar o dinheiro? Ah, quanto custa? Custa, sei lá, Eu 100 acho mil também reais. importante a gente sempre pensar numa solução, sabe? É. Não ficar, tipo, Exato. martelando aquilo. E também sempre começar do começo, não é, tipo, do nada, assim, começar com um monte de coisa chique. Não, é desde Exato. o comecinho, Tipo, do comecinho. sabe? Pra depois a gente ir evoluindo, dando cada passo, Realmente. passo, Exatamente. respeitar o processo. Eu quero, mas eu tenho, por exemplo, aqui em casa eu tenho... Minha tia tem um celular muito bom, novo lá, eu tenho mesas disponível e tenho uma iluminária bonita. Dá pra eu começar a gravar, dá pra eu começar Exato. a fazer e com isso ganhar dinheiro pra investir em aumentar o lugar. Exatamente. Então é ter essa visão. E aí, respondendo o Nathan, eu brinquei, né? Falei que hoje acho que é a pior situação que eu vivo. Mas por quê, cara? Não é que... de novo, não é fazer papel de vítima, mas assim, aconteceram diversas situações na minha vida ultimamente que me prejudicaram, mas não é que a vida me prejudicou, as minhas decisões foram erradas. Sim. Então isso acaba gerando consequência. A gente tem que ter essa responsabilidade de entender, eu tomei decisão errada, etc e tal. Mas eu tô citando isso pra você, Nathan, porque tem a ver com a questão da mentalidade também. Porque eu acredito que o empreendedorismo não é um cargo. Um carro. Ah, eu sou dono de uma empresa, então eu sou empreendedor. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o empreendedorismo, e por isso que eu gosto muito da ideia de vocês aqui no Inova Kids, que o empreendedorismo é uma habilidade. Então é a habilidade de você ter autorresponsabilidade, de você fazer a pergunta certa, igual a gente estava falando agora, o que eu posso fazer para solucionar esse problema, de você estar sempre caminhando em busca das soluções, porque o empreendedor resolve a solução do outro para resolver a sua própria desculpa, falei errado. Resolve o problema do outro, traz solução para o outro para resolver o seu próprio problema também. Então eu acredito que o empreendedorismo é uma habilidade. É uma habilidade, é soft skills do empreendedor, né? Exato, exatamente. Meu pai sempre fala uma frase que eu acho que eu entendi. Porque
o empreendedor que resolve o seu problema, fica bilionário. Mas o empreendedor que cria o problema e resolve fica bilionário. Exatamente, isso é verdade também. A gente tem alguns bons exemplos aí. Falando de celular, o próprio Steve Jobs criou diversos problemas. Falou. Né? A Apple criou diversos problemas e solucionou esses problemas também. Realmente. Agora eu vou pegar e trocar de assunto. Estamos aqui com umas informações. Se você ajudou seu pai a criar um livro, a ter o próprio livro, conta como foi a experiência. Então você é o co-escritor? Como começou isso, a ideia, de onde veio? Surgiu. Exatamente. Foi na época da pandemia. Na época da pandemia, muita coisa, né, foi um período difícil para todo mundo. Curiosamente, pra gente, foi um período muito bom de negócios. Isso foi muito curioso. Enquanto muita gente estava preocupado, a gente estava vivendo uma fase muito boa na pandemia. Só que depois da pandemia, passou a pandemia, a gente teve o efeito rebote. As coisas começaram a ficar complicadas. Mas na pandemia, apesar das coisas estarem indo bem nos negócios, a gente estava preocupado, né? A gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia. Eu muito preocupado com os meus pais, dos meus pais ficarem doentes e tal. Então mexeu muito com o emocional de todo mundo. E aí meu pai estudando, meu pai aproveitou o tempo da pandemia, ele sempre leu muito, sempre gostou de estudar muito. Meu pai já é escritor, tem alguns livros. Qual que é o livro que você ajudou ele a fazer? Então, aí foi o último livro agora. Ele teve a ideia de escrever um livro mais baseado na inteligência emocional. E o nome do livro é Acorda pra Vida. Acorda pra Vida. Isso. Você é muito mais capaz do que imagina ser. Esse é o título e o subtítulo. Tem uma coisa que os pais sempre falam que é socioemocional. Tipo, socioemocionalmente você tá me deixando feliz. Tipo, é uma coisa assim. Alguma coisa desse tipo. E assim, a inteligência emocional é muito importante também, de saber desenvolver a inteligência emocional. E aí meu pai começou a estudar muito isso na época da pandemia, por conta das nossas próprias emoções. E aí ele me apresentou o projeto, ele falou, vamos criar um projeto? O projeto Acorda pra Vida. É um livro, tem a palestra também, e aí a gente escreveu junto. Eu brinco sempre que ele escreveu, eu só ajudei só. E ele que escreveu o livro, eu só dei uma ajudinha. Um empurrãozinho. E aí em abril do ano passado, de 2022, aí a gente lançou o livro. A gente fez um evento lá no Teatro Municipal, lançamos o livro e tal, foi bem bacana. Foi em que dia? Ai, não lembro de dia, aí você me pegou, cara. Não lembro, eu acho que foi dia 19 de abril, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente. Eu acho que eu tava viajando. Bom, enfim. O que mais temos pra perguntar pra ele? Cara, você tem algum ídolo? Ídolo, é verdade. Futebol, alguma coisa? Cara, tem um ídolo, o único ídolo que existe, que é Jesus. Jesus. Eu não acredito, desde criança meus pais sempre me ensinaram a não ter ídolos. Até que eu não gosto de usar essa palavra. Meu ídolo é, que eu brinquei com vocês do Ronaldo, né? Ronaldo. Eu gosto muito do Ronaldo. Pra mim o Ronaldo é o maior jogador de todos os tempos, mas ele não é meu ídolo. O Ronaldo não é meu ídolo. Ídolo, a gente pode se inspirar nessa pessoa, né? Tem que saber a pessoa certa pra... Então, é que eu não acredito mesmo. Eu acredito só que meu ídolo é Jesus Cristo mesmo. Mas não vou te dar uma carteirada, Natan. Eu entendi a sua pergunta. Trazendo ela pra minha realidade, as minhas referências. Isso, referência. No futebol, eu gosto muito do Ronaldo. Gosto muito do Ronaldo Fenômeno. No empreendedorismo. É isso que eu Na sua área de trabalho. Cara, na oratória é meu pai. Meu pai, é assim... Eu já fiz curso com outros professores, conheço professores de oratória que são excelentes, mas eu não tenho como não ter meu pai como referência, porque eu vi a evolução dele também. Eu via meu pai, eu era criança, meu pai se trancava no quarto e dava uma palestra de 2 horas sozinho no quarto olhando pra parede. Que legal. Porque você tem que treinar, oratória é prática. Tem gente que fala assim, você fala bem porque você é filho do João Elias. Fala, não tem essa de genética. Eu até acredito que tem pessoas que têm o dom da palavra. Mas se você não treinar, não praticar, não adianta de nada. Então eu vi a evolução do meu pai. Meu pai é a minha maior referência na oratória. A referência no futebol é o Ronaldo. No empreendedorismo, cara, eu gosto muito aqui em Botucatu, por exemplo, eu gosto muito do Rafael Somera, que veio aqui no Inova Kids Cast com vocês. Gosto muito do Rafael Somera.
Mas eu tento não ser muito fã de pessoas no empreendedorismo, porque as pessoas vão falhar, vão cometer erros. Gosto muito do Jorjota, né? Se você citou o Pra Jorjota. mim é o meu pai, né, Seu ó. pai. E Thiago Negro e umas outras pessoas. Legal, são boas pessoas. Uhum. Eu tento buscar um pouquinho de cada um, viu, Nathan? Assim, eu tento aprender um pouquinho com cada pessoa, Sim. porque eu já fui muito fã de algumas pessoas, e aí quando essas pessoas erraram, fizeram alguma coisa que eu não gostava, eu ficava decepcionado. Então eu não sou mais assim, sou fã de fulano, beltrano, mas eu gosto de tentar aprender com as pessoas. É difícil falar uma pessoa específica pra você. Muito legal. Mas já estamos chegando no É. fim do nosso programa. E eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para alguém aí. Ou se uma você pergunta quiser, pra gente pode mesmo. ficar à vontade. Tem alguma ficar à pergunta vontade. pra fazer pro Natan, pra mim? Pra Algum, mim, pra algum Manu? recado especial para alguém? Pra sua família, pode mandar aí. Posso? Agora o microfone é meu? Só... Agora o microfone é só seu, ó. Tá, então eu vou mandar um recado, então, enquanto eu penso uma pergunta pra vocês. Tá bom. Tá? Primeiro, eu vou dar um recado um pouco extenso. Primeiro, eu quero agradecer a vocês de novo pelo Obrigada. convite, pelo Obrigada. papo, foi muito gostoso. Eu não vi o tempo passar, de verdade. Achei que a gente Eu ia tava dando continuar. uma zoiadinha, mas... Eu achei que a gente ia continuar batendo Foi muito papo. gostoso. Foi muito bom. Quero, além de agradecer, parabenizar vocês pela condução, pela oratória de vocês, pela forma como vocês falam, Obrigada. se comunicam, foi muito bom. Agradecer o Alexandre que está lá atrás das câmeras, a equipe toda, o pessoal da edição aqui, todo mundo me recebeu muito bem, com muita educação. E quem está acompanhando o podcast. Então você que está acompanhando, você que está assistindo, está ouvindo, espero que você tenha gostado desse episódio, que eu tenha contribuído de alguma forma, com alguma fala, com alguma experiência. Espero que tenha agregado de forma positiva. Uma coisa legal também, apesar de eu ter o podcast há um ano, esse foi o primeiro podcast que eu fui como convidado, então eu me sinto muito honrado também de estar aqui no meu primeiro podcast como convidado. Fiquei muito feliz com o convite, quando a Alexandre me ligou, fiquei muito feliz realmente com essa oportunidade. E quem quiser te acompanhar vai no Instagram, né? Isso, pode ir lá no Instagram, @LeonardoEliasFP, F de faca, P de pato, LeonardoEliasFP, @LeonardoEliasFP, tudo junto. E eu quero deixar um recado para minha família, que são as pessoas mais importantes que existem. A minha esposa, a Mariana, que eu amo muito, que é meu porto seguro, minha sustentação nos dias difíceis e é a pessoa que me eleva nos dias fáceis, nos dias gostosos. Então, minha parceira, é minha sócia, a gente desde sempre, a gente sempre foi muito, muito parceiro. Em casa não tem essa de, meu dinheiro, o dinheiro dela, minha conta, a conta dela, não, é tudo nosso, nós sempre fomos um só, quando casamos, nos tornamos um só, e a nossa filha, que é a Estela, né, nosso amor, a nossa princesa, e eu sempre pergunto pra ela, falo, será que quando a gente tiver o segundo filho, a gente vai conseguir amar o segundo filho igual eu amo o primeiro? Parece que não dá, mas todos os pais que a gente conversou falam que dá, que é normal, que dá. E ela é o nosso amor, nossa princesa, é a razão da gente trabalhar, da gente fazer as coisas nos dias que a gente não quer. A Estela é uma princesinha. E meus pais também, né? Meu pai, João, Arlete, minha mãe. Um beijo pra eles. Vocês foram contando aí sobre as pesquisas de vocês. Eu acho que tem dedo deles aí nessas pesquisas, essas curiosidades que vocês Vai contaram. cutucando a Acho Alexandre. que Não, tem. gente, é um passarinho que veio aqui. Eu acho que esse passarinho deve chamar João e Arlete aí. Mas um beijo pros meus pais também, amo demais, e eles são minhas referências de vida e obviamente de empreendedorismo também, porque eu sempre vi eles passando pelas dificuldades, superando desafios, crescendo juntos e educando a nossa família, que também tem a minha irmã Natália, o marido dela, o William, um beijo pra eles também, toda a Vamos nossa mandar um família. beijo, gente. Um beijo pra todo mundo aí. Um beijo. Antes de acabar, na verdade eu não sei como dizer, mas segue a gente no Instagram, que é Inova Kidscast, no YouTube, no Facebook também, se eu não me engano, e segue cada uma das pessoas que está aqui, tipo, meu Instagram é @VitinsBU. O meu é @Manu_Reis, com H e Y, tá bom?
Pode falar você, eu não vou lembrar o meu agora. O meu era The Lion, tudo junto. Mas Tyler, Gente, eu não sei dizer, mas vocês vão pesquisar Laura Laura Bertani Bertani, e vocês vão achar. É 30? Então, a Laura Bertani 30. Nem ela Não sei, mas o Natan sabe. Mas é isso, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Foi uma honra receber ele aqui. Muito obrigada. Uma salva de palmas, por É favor, isso, gente. gente. Um beijo.